Estamos aqui com a Ana Mestre, responsável da Cork Design. Acabou de chegar do Rio de Janeiro numa exposição. Ana, como e quando é que a cortiça surgiu na sua vida? Na realidade, a primeira peça que eu desenvolvi é uma peça chamada Puff Fup, uma peça constituída por 2.500 esferas de cortiça, e foi a primeira peça que eu fiz em 2005, no âmbito do projeto em que andava a desvendar os materiais de origem portuguesa. E foi nessa busca dessa identidade cultural portuguesa que eu acabei por começar a trabalhar com a cortiça. E como é que a cortiça chega ao Brasil? Então, é uma longa história. Depois desta peça que eu lhe estava a referir, o Puff Fup, em 2005, eu encontro realmente um potencial enorme neste material, ao nível de desenvolvimento de produto, e começo-me a interessar por pesquisar mais sobre a cortiça aplicada ao design. Isso resulta então num projeto de pesquisa que eu inicio em 2006 e que dura cerca de 4 anos, só em torno da busca de soluções em cortiça para novos produtos, nomeadamente mobiliário, entre outras coisas. E na sequência desse projeto de investigação, lanço a marca Cork Design, em 2009, em Milão, que apresenta uma coleção de 15 peças que tem estado a percorrer o mundo. E, na realidade, o último destino foi o Brasil. E como é que os brasileiros receberam este produto de excelência português que é a cortiça? Foi muito curioso irmos com a Cork Design e com a nossa coleção para o Brasil, porque efetivamente estávamos um pouco na expectativa de como é que ia ser a reação de um povo que não tem sobreiros e que desconhece na realidade o material. Conhece o material associado às rolhas de vinho, mas não neste tipo de aplicações. Mas fomos muito bem recebidos e a receptividade foi excelente. Eu penso que aquilo que se mais destacou foi mesmo a componente da criatividade, e eu poderei dizer que nesse sentido o público brasileiro é altamente receptivo. Portanto, tudo o que tenha a ver com design e criatividade e inovação, aquilo que senti é que o Brasil está muito aberto. E outro aspecto interessante tem a ver com a componente da sustentabilidade. Portanto, por a cortiça ser um material ecoeficiente, natural, renovável, isso é outro aspecto que no Brasil é muito querido e é muito bem-vindo. Portanto, essa combinação de exotismo, porque na realidade a cortiça para o Brasil é exótico, com a parte da criatividade e a componente da sustentabilidade, acho que é assim o puzzle perfeito para ser bem aceito no Brasil. Quais são as fases de criação para chegar a uma peça como estas que podemos ver hoje aqui? Na realidade, quando tenho uma ideia, fico a pensar durante muito tempo sobre ela, antes de fazer qualquer coisa. Depois começo a esboçar, ou seja, já é uma segunda fase. A esboçar de forma a tentar materializar ou formalizar aquilo que tenho em mente. Essa fase do esboço pode ser acompanhada com maquetes, inclusive à escala real. Este puff que eu estava a falar foi desenvolvido assim. Fiz rapidamente esboços e depois passei logo para uma maquete, que na realidade, antes de serem de esferas em cortiça, foram esferas em plástico, foi as que eu encontrei e as que utilizei para fazer a maquete. Posteriormente, então, fui fazer a peça final, que na realidade depois fui testando os tamanhos, fui aí já com o elemento de cortiça, tentando perceber o que é que em termos finais poderia resultar melhor. Portanto, é um pouco esta a sequência de desenvolvimento. Portugal é conhecido no mundo pelo fado e pelo futebol. A cortiça pode ser a nova estrela da companhia? Pode, e eu acho que de alguma forma o que se tem passado é que não tem existido comunicação como existe em termos do fado. A cortiça só como material em si, não. Mas a cortiça associada a um elemento de criatividade, neste caso o design, mas também não exclui eventualmente a arquitetura, aí sim, aí acho que pode ser um elemento como o fado. E o Brasil é um mercado apetecível? Eu penso que sim. Primeiro de tudo pela escala. Portanto, temos uma escala que relativamente a Portugal não é sequer possível comparar. Depois, pelo tipo de nicho de mercado a que a marca se direciona. E sem esquecer a questão da ligação cultural que existe entre Portugal e Brasil.
e que de alguma forma eu acho que acho que é um pouco nas áreas artísticas e nas áreas criativas que pode existir mais este elo e este diálogo que na realidade sempre existiu, não é? Desde o início da nossa história comum.